de vocês hoje é 100% nacional? Ou por vocês serem empresa globalizada, vocês trazem alguma coisa de fora? Como é que funciona? A indústria química, em geral, tem uma parte que é importada, né, tem a ver não só com preço, mas muitas vezes com disponibilidade, você não ter Uhum, soluções aqui locais. Mas grande parte dos insumos é local. Muitos são locais e dolarizados, mas são locais. Então, quando a gente consegue localizar, a gente localiza. E, em geral, a gente produz tintas nos países onde a gente está, porque grande parte de tintas decorativas é água, então não é um produto uhum, que viaja sim. muito bem. Mesmo no Brasil, a gente tem duas fábricas, a de Mauá e uma em Recife também. Então, a gente normalmente produz localmente com insumos, na sua maioria, locais, mas muitas vezes a gente não consegue ter 100%. Perfeito. É, eu imagino que Braskem, essas assim, devam ser fornecedores de insumos de São vocês, né? fornecedores nossos, importantes e, enfim, são fornecedores também das nossas empresas que nos fornecem embalagens, então muitas vezes são fornecedores secundários, né. E sim, a cadeia química é muito integrada e a gente participa bastante. E aí, obviamente, é um lugar onde o tema das tarifas, sobre os produtos, é um tema que está impactando não só nos Estados Unidos, que a gente está falando muito disso, mas a gente vê isso pelo mundo inteiro, né, esse tema do protecionismo e tal, isso não é diferente na cadeia química aqui no Brasil. Eu ia E no perguntar mundo. eu ia perguntar justamente, o meu gancho era justamente esse, assim, a gente tá num momento de 2 anos pra cá de protecionismo maior, né, eu acho que a coisa mais emblemática é o Trump, com aço, com indústrias muito específicas, tecnologia também tem alguns temas, carros elétricos. Na indústria de vocês, como é que é essa dinâmica de tarifas e como é que tá hoje em dia? É, ela existe, né, então acho que uma das discussões, por exemplo, aqui no Brasil, falando especificamente, né, você teve aí um pleito recente de tarifas nos setores químicos, onde alguns produtos tiveram, essa tarifa de importação aumentada. Existe também hoje em prática um antidumping, de dióxido de titânio que vem da China. Então são coisas que impactam a gente, porque nós estamos na indústria química também, mas nós somos consumidores dela, né. Então, assim, essas dinâmicas estão acontecendo, né, os diferentes atores têm suas razões para fazer seus pleitos, mas a gente fica se adaptando, baseado nisso. De novo, não está acontecendo só aqui, dióxido de titânio, por exemplo, a Europa também, Uhum. aprovou antidumping, você tem a mesma discussão na Índia, então não é uma coisa que acontece só no Brasil, a gente vê isso acontecendo pelo mundo todo e a gente fica buscando, a partir disso, entender e fazer boas escolhas de onde a gente faz o Uhum. nosso suprimento. De novo, no final, assim, em termos do nosso produto final ser importado e sofrer, impacto de tarifa, isso não acontece tanto porque a nossa produção é local, né. Uhum. Mas os insumos é onde a gente tem sido mais afetado e já desde antes dos temas do Trump, apesar de estarem hoje em dia mais em voga. Então é mais de longa data que tarifas são uma pedra no sapato para a supply Nem chain de tão vocês. longa, né, o tema da nacionalização tem, eu te diria, alguns anos, né, mas aconteceu. Eu acho que a discussão começou muito depois da pandemia, quando você teve um pouco essa discussão do final das cadeias globais, e você começa a ter o nearshoring, o friendshoring, começa a ser importante, você fala de resiliência das cadeias de abastecimento, né. Você começa a ter no meu setor uma construção, um setor de construção da China que cai muito a partir da crise das grandes construtoras. Você tem vários imóveis na China que não estão habitados, alguns talvez nunca sejam habitados. E aí você tem uma capacidade ociosa de produção química na China que busca um lugar e gera, enfim, distorções no mercado. Então, acho que as cadeias estão todas muito balançadas, muito mexidas desde o que foi a pandemia. Eu te diria que a gente ainda não está no lugar normal e se soma a isso todo o tema geopolítico. Perfeito. E o que na visão de você que tá, né, que você tá dentro da indústria, o que a gente precisaria para tornar as coisas ou mais justas ou mais eficientes nesse campo das tarifas? Eu acho que as conversas têm que acontecer e os órgãos reguladores existem para isso, né? Qualquer opinião que eu te der vai ser parcial. Uhum. Então, eu acho que a discussão precisa acontecer, precisa ser balanceada. Eu acho que desde que todos os lados sejam escutados e realmente a conta econômica seja bem feita, eu acho que faz sentido. Eu também não acho que free for all é a Uhum. solução. Eu acho que muitas vezes o que nos preocupa é se todas as vozes foram escutadas, dessas diferentes discussões, se todos os impactos foram calculados. Então, o que a gente busca fazer, né? Eu além da Sonobel, sou presidente da Abrafat. Então, a Abrafat, que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Tinta, tem um papel importante em ir aos órgãos de governo e expor o que está acontecendo aos olhos do setor, como a gente vê, e a gente tem se sentido escutado. Algumas vezes escutados depois que as coisas aconteceram, mas ainda assim escutados e é parte do processo democrático. Então, eu acho que esse diálogo tem que acontecer. Eu fico mais preocupado quando não há diálogo, quando as coisas são unilaterais e tal. Eu acho que aí
vai se pagar uma conta mais cara depois em lugares que não se espera, né? Acho que a gente não quer. A gente quer, no final do dia, que a gente tenha que a gente possa ter um ambiente econômico onde a meritocracia impere, porque é isso que gera, no final do dia, o crescimento econômico, geração de emprego. O setor da construção é um setor muito importante para o Brasil, um dos maiores geradores de emprego, são mais de 110 mil empregos entre diretos e indiretos, é o terceiro setor em crescimento do PIB no ano passado, são 360 bilhões de reais no setor da construção. Então, é muito importante se olhar os diferentes lados dessas discussões. Então, enquanto a discussão acontecer, a gente acha que está tudo bem. E tem algum, você citou que tem, esse tema das tarifas tem mais a ver com, não com importação, né, porque vocês não mandam produto para fora, mas com o que afeta a cadeia de produção e, Isso. consequentemente, vai fazer a tinta ficar mais cara lá no consumidor. Tem algum jabuti ou já teve alguma tarifa que prejudicou muito vocês, que era muito daqui do Brasil? Ah, sempre tem, né? Então, assim, o Brasil tem algumas coisas, inclusive, ligadas ao Mercosul, das Letex e tal. Acho que dióxido de titânio é um que particularmente afeta muito a nossa indústria e, ao longo do tempo, já teve tarifas muito altas, que depois teve regime de redução por um tempo, mas com cotas. Tem alguma produção nacional, mas é pequena, não atende a indústria inteira. Então, essa é uma questão que sempre muitas vezes gira em torno do dióxido de titânio, que é um insumo muito importante. E, de novo, agora temos um antidumping aí para o produto importado da China. Então, eu diria que esse é o que normalmente está mais na pauta das nossas conversas. Perfeito. E aqui no Brasil é muito diferente lá fora, eu imagino, ou a gente é parecido? O consumo é razoavelmente Ou a tarifa o consumo, não, então, diferente, é muito diferente de outros. E aí, de novo, vários lugares do mundo são diferentes. Aqui a gente é diferente porque tem uma pequena produção local, mas você ainda precisa da importação. Então, é um Sim. pouco um Uma queda de híbrido, braço. né? Então, fica um pouco essa situação, porque, de novo, a fabricação nacional não atende todo o setor. Então, como é que você dosa? A dosimetria é que tem sido um grande Então, desafio. vocês consideram que a tarifa hoje ela é um pouco mais alta do que deveria ser? Eu acredito que, dadas as situações de câmbio que a gente tem hoje em dia, muitas das coisas que estão hoje em dia em voga passam a ser mais punitivos do que deveriam quando as contas foram feitas. E acho que isso tem que ser sempre considerado. E, de novo, nós estamos conversando com a autoridade, o que eu estou te dizendo é uma coisa que é uma discussão que está acontecendo Claro. hoje em dia. Então, acho que desde que a discussão seja produtiva, as coisas terminam se acertando. Perfeito. Esse é o principal insumo de vocês? Esse é o principal insumo que a gente tem.